lá na convenção que tivemos em Porto Iguaçu, o pastor Valdir, que é um amigo nosso lá de Recife, que hoje coordenador do Polo Brasília de Missões Nacionais, chamou-me para apresentar o pastor Gunter Krieger. Eu conheci o pastor Gunter lá no início do meu seminário, aos 17 anos. Eu sempre admirei aquele homem, sua capacidade intelectual, seu conhecimento do texto original bíblico, e ele deu um testemunho. Ele nunca deixou os campos de missões, mesmo sendo convidado para ensinar nos seminários nos Estados Unidos e na Europa. Ele é um tradutor da Bíblia. E para traduzir a Bíblia para qualquer língua, tem que conhecer muito bem hebraico e grego, para saber como trazer aquilo que de fato o texto quer dizer. Quando ele iniciou seu trabalho de missões nacionais, ele foi chamado a trabalhar com os xerentes, que era uma tribo que estava em extinção. Aquela tribo estava morrendo. E o pastor Gunter e sua esposa, creio que deu por mais de 30, 40 anos de vida entre aquele povo, entre os xerentes, hoje com mais de 4.000 pessoas. Estou falando de uma tribo, estou falando de uma cidade. E Deus separou aquele homem não somente para trazer o Evangelho aos xerentes, porque ele traduziu o Novo Testamento para os xerentes, como também traduziu para os craoas. Com isso eu quero chamar a atenção dos irmãos do interesse que Deus tem pelo homem, do amor que Deus tem para com aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. E Deus tem usado pessoas, não só no Brasil, não só nessa cidade, mas por esse mundo afora, abrindo mão de uma série de coisas, de conforto, inclusive, de cidades grandes, para mostrar que Deus tem interesses pelo homem. E esse interesse de Deus é tão grande que Ele não faz acepção de pessoas. É o mesmo Deus que tem o interesse de salvar um grande acadêmico de uma grande universidade. É o mesmo Deus que tem interesse em salvar um porteiro do seu prédio, do nosso prédio, o seu funcionário, as pessoas que não conhecem Jesus. Há um texto na palavra que me encanta muito. Ao longo desses praticamente 31 anos de púlpito, vez por outra eu volto nesse texto. Porque ele mostra o Jesus andando na contramão daquilo que era estabelecido. Mostra Jesus na contramão, convocando alguém que era espúrio, não porque fosse pobre, porque tinha recurso, mas era um homem espúrio da sociedade, especialmente entre os judeus, pela função que exercia. Ele era um cobrador de impostos, coletor de impostos.
Naquela época, o coletor de impostos era alguém que espoliava o seu próprio povo a favor de um governo dominante, tirando vantagem do seu próprio povo, do sofrimento do seu povo, para favorecer o governo que estava ali imposto por uma força de poder. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, capítulo 9, e é interessante que Mateus foi escrito para de forma especial mostrar Jesus para os judeus. E praticamente o Evangelho está iniciando mostrando esse amor de Deus. Diz a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 9: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, Lucas diz que ele fez um banquete, um laudo banquete. Era um momento muito especial na vida dele. E ele convidou publicanos e pecadores. É natural. Se você evangeliza alguém, semana eu contava a história do Juarez Azevedo, quando evangelizou a mãe de santo lá em Natal. Se você evangeliza uma mãe, uma filha de santo, é natural que ela convide outras mães de santo ou outros filhos de santo para ouvir o Evangelho. Isso é natural. Porque o Evangelho causa impacto. E o Evangelho causa impacto de urgência. Eu vi isso aqui na igreja, quando no início do ministério, eu fui evangelizar a dona Guiomar. A Guiomar é mãe de santo, conhecida aqui lá da Barra Funda. Na primeira pregação, no primeiro apelo, dona Guiomar aceitou Jesus. Depois voltei lá para confirmar a decisão, mas um tempo depois Deus a levou. E Deus é assim. E diz o texto que ele foi à mesa, estando ele à mesa, em casa, eles que chegaram muitos publicanos e pecadores, e reclinaram-se à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo aquilo, perguntaram aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Talvez a resposta lógica fosse: porque são publicanos e pecadores. Porque quem recebe Jesus quer partilhar isso. Quem recebe Jesus? Essa semana uma moça procurou aqui e disse: pastor, socorra a nossa favela. A gente arranja um terreno lá, umas tábuas, a gente abre uma igreja, socorra a nossa favela, socorra as nossas crianças. Elas precisam de evangelho. É um ex-presidiário. Porque Jesus, ele não discrimina. E o texto mostra que Jesus, ouvindo aquilo, diz a palavra de Deus, dizendo: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprender o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio para um homem sem Deus. Não estou considerando aqui a ética de vida. Estou considerando que o amor de Deus, ele é universal.